Olá, tudo bem? Que bom ter você aqui no canal e hoje eu quero falar com você um assunto muito importante que é a autorresponsabilidade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já transferiu culpa para alguém? Ou seja, você já fez transferências de culpa? Todas as pessoas que ignoram a autorresponsabilidade fazem de forma consciente ou inconsciente a transferência de culpa. E nesse podcast, uma entrevista que eu dei para a Rádio Cidade Hoje de Portugal, nós vamos estar abordando esse tema muito pertinente e essencial para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento pessoal. Portanto, já dá um like nesse vídeo. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se no meu canal para que você receba todas as novidades e não perca nada. Vamos agora então, sem mais delongas, a nossa entrevista para a Rádio Cidade Hoje de Portugal com o tema autorresponsabilidade. Meu amigo G Nunes, seja bem-vindo mais uma vez, você já é sócio aqui do Conexão Music. Opa, Diniz, obrigado, meu querido, boa tarde pra você, boa tarde, ouvintes aqui da Rádio Cidade. Diniz, já como você disse, já tô me sentindo da família. Mas é sempre bom estar por aqui, poder contribuir com o seu ouvinte, né? Tá trazendo aí, Diniz, dicas para a gente estar desenvolvendo a cada dia mais as nossas habilidades, estarmos, né, crescendo. Isso é investimento, Diniz, na nossa vida. E hoje esse tema que eu gosto bastante, como você bem disse aí no início, Diniz, vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. A partir do momento que nós aprendermos e começar a levar a nossa vida com mais autorresponsabilidade, a gente obterá, Diniz, com certeza novos resultados. Então já vamos começar muito bem, eu quero te perguntar o seguinte, G Nunes, qual a importância então da autorresponsabilidade para as nossas vidas? Pois é, Diniz, você falando aí, eu comecei a lembrar aqui que desde criança, os pais da gente sempre falam assim, olha, você precisa assumir a responsabilidade, né? É verdade. Então, verdade. A gente que é pai, né, você, assim como eu, a gente sempre fala isso para os nossos filhos, já vou ensinar, falar, certo tempo da sua vida, você vai ter que assumir aí as suas responsabilidades, você vai ser maior de idade, vai assumir a responsabilidade pelos seus atos. E a grande questão que eu tenho observado é que às vezes, quando a gente é jovem, Diniz, a gente é doido para ser responsável com aquele seguinte pensamento: a partir de agora eu vou fazer o que eu quero, mas não porque a gente quer de fato ter autorresponsabilidade. E quando nós entendemos a importância de ter autorresponsabilidade, Diniz, e a importância de saber aonde ela irá nos levar, porque é o seguinte, a autorresponsabilidade, ela irá fazer com que nós olhemos para dentro de nós, fará com que a gente olhe, Diniz, para as nossas escolhas, para as nossas decisões, e ela vai nos trazer também uma nova percepção da vida. É quando você cai na real e fala, caramba, tudo isso que está acontecendo é culpa de quem? Você fala, poxa, é tua. Ela vai nos levar, Diniz, a tomar consciência de que tudo aquilo que nós fazemos, nós somos de fato responsável. Sabe quando alguém fala assim, mas é muito irresponsável? O que a pessoa está dizendo? Que ele não costuma assumir as coisas que faz. E isso é alguém que não tem autorresponsabilidade. Alguém que vive, né, nessa visão e entende a questão da autorresponsabilidade, ela nunca vive desta forma, Diniz. Ela vive tendo plena consciência, né, da sua vida. E dentro do processo de coach, uma das primeiras coisas que a gente trabalha no nosso cliente, Diniz, é essa questão, porque nós jamais teremos sucesso como profissional, como coach, trabalhando com um cliente que não chegou a essa consciência. Porque senão o cliente ele corre o risco de entrar nesse processo, no processo de coach, achando que o resultado e que a responsabilidade do sucesso vai vir do profissional coach. Mas a gente vai sempre deixando bem claro e trazendo essa consciência na mente dele, que a responsabilidade é dele, é do coach, Diniz. Ou seja, a responsabilidade cabe à própria pessoa, não é? Exatamente. É como se, por exemplo, quando o cliente chega e fala, olha, eu tô com esse problema aqui, né? Eu queria que você me ajudasse a resolver esse problema. A gente não pega o problema do cliente, a gente fala assim, legal, eu vou te ajudar a resolver o teu problema, ou seja, a responsabilidade é tua, dos resultados que você vai obter, sejam eles positivo ou negativo. Nós somos todos responsáveis pelos nossos atos, bem lembrado, G Nunes.
E o que é ter autorresponsabilidade? Explica pra gente aí. Então, Diniz, olha, nós podemos definir a autorresponsabilidade como a capacidade tanto racional quanto emocional de um indivíduo, né? De nos responsabilizarmos por tudo aquilo que se desenrola na nossa vida. Sejam acontecimentos positivos ou negativos. É quando temos a consciência de que tudo o que nos influencia direta ou indiretamente é consequências dos nossos próprios atos. Às vezes, Diniz, isso pode estar bem óbvio, né? Pode até parecer simples, mas nem sempre é fácil as pessoas adquirirem essa consciência. O que temos observado é que normalmente nós conseguimos ou temos a tendência de transferir a culpa, Diniz, para outras pessoas. E quando nós tratamos na área do relacionamento conjugal, a gente muito vê isso, sabe? Muitos casamentos se destruíram, entraram em divórcio, porque as pessoas não assumiram a alta responsabilidade. Um pôs a culpa no outro. Isso é o que nós chamamos, né, no coach de transferência. Não, a culpa foi dela, a culpa foi dele. Mas ninguém olhou para si e falou assim, poxa, o culpado sou eu. Então, Diniz, quando nós começamos a desenvolver a autorresponsabilidade, de fato isso nos empodera e nos impulsiona na busca dos nossos objetivos, Diniz. Resumindo, assim, para um resumo de tudo que eu falei até aqui, é o seguinte: a autorresponsabilidade, ela está associada à nossa capacidade de nos responsabilizarmos por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Aquilo que é positivo, aquilo que é negativo, tudo é mérito nosso, ou seja, a nossa vida está hoje no exato local onde nós o colocamos. O mérito é exclusivamente seu, aonde a sua vida está. Tá boa? Parabéns. Tá ruim? Parabéns, pois você a levou aonde está. E a melhor parte de tudo isso, Diniz, quando nós aprendemos essa questão da autorresponsabilidade, é que a gente tem total controle, a gente entende que podemos, de fato, levar a nossa vida para um outro nível, para um outro ponto. A pessoa que olha agora fala, poxa vida, esses são os meus resultados. Eu sou responsável por ele. Então ela começa a entender que ela pode fazer alguma coisa para levar a sua vida para um outro lugar, para um outro ponto que, de fato, ela deseja. Seja na área emocional, seja na área financeira, seja na área espiritual, seja na área das emoções. Porque ela não tem ninguém para culpar, Diniz. E quando nós não assumimos, a gente acha que o problema está no outro. Como que eu vou mudar se o problema não sou eu, entende? Muito bem claro. Gente, vamos assumir então a nossa responsabilidade, vamos assumir o controle, como o G. Nunes disse. Hoje estamos aqui batendo um papo com o coach G. Nunes Costa, falando sobre esse tema, autorresponsabilidade. Espero que você esteja acompanhando aí. Daqui a pouquinho, depois da música, a gente vai continuar esse bate-papo. Se você quiser anotar, dá tempo ainda, tá? Pega aí o papel, a caneta. Depois da música, a gente volta com esse tema. Hoje é autorresponsabilidade. Fique ligado! Vai ter que aguentar. Esse é o MC Dom Juan, com a participação da Maiara e Maraísa, aqui na sua cidade hoje. Ótima tarde pra você ligado com a gente, tudo bem? É o Conexão Music até às 6 da tarde. Essa boa mistura aí da música brasileira, portuguesa, internacional. E o nosso quadro de entrevistas hoje está muito bom. Estamos falando sobre autorresponsabilidade com meu amigo G. Nunes Costa. Agora no segundo bloco, G. Nunes, eu quero saber de você. Você já explicou pra gente, né, que nós devemos assumir o controle, que a responsabilidade é toda nossa. Agora, como desenvolver isso? Pois bem, Diniz, essa é uma das partes mais importantes aqui, Diniz, do nosso bate-papo, porque não adianta só você saber que você está no controle da sua vida. Agora você precisa aprender a desenvolver isso para quê? Para que atinja as mudanças que você tanto busca. Uma coisa que nós precisamos entender é que as mudanças que preferimos ou que queremos, elas não irão simplesmente acontecer da noite pro dia sem que passemos, né, Diniz, pelo desafio ao longo desse caminho, ao longo dessa jornada. Mas a jornada ela é muito boa e ela tem o poder de fortalecer e nos levar em direção ao nosso objetivo. No caso da autorresponsabilidade, seja no nosso cotidiano ou até mesmo na rotina profissional, o caminho é contínuo, Diniz.
uma vez que a aplicação se converte em um aprendizado incessante na nossa vida. Por isso eu quero trazer aqui agora para os ouvintes da Cidade Hoje algumas dicas que vai servir de norte, né, para que você aprenda a desenvolver a sua autorresponsabilidade, principalmente nas suas escolhas, principalmente nas suas decisões, porque os resultados que muitas vezes nós buscamos, ele virá após as decisões certas que nós iremos tomar. E para que a gente tome, Diniz, decisões acertadas, precisamos ter a consciência da autorresponsabilidade. Então, você que está aí ouvindo agora, papel e caneta na mão para anotar. Vamos lá, anota aí. Você precisa desenvolver a autorresponsabilidade, então comece avaliando as suas decisões, as suas atitudes e os seus comportamentos. Nós não podemos, Diniz, agir de forma irresponsável. Quem faz isso é criança, né, Diniz? É verdade. Então a outra dica é identificar, Diniz, quais das suas atitudes, dos seus comportamentos, né, que você já tomou. Você pode fazer isso uma avaliação. Você já tomou, você está culpando alguém pelos resultados, porque a tendência é a gente olhar e falar assim, olha, eu não consegui isso por causa disso. Então olha para ver se você está culpando alguém pelos resultados que você tem obtido até agora. E a terceira dica é: crie e exercite a sua autoconsciência. Para quê? Para assumir a responsabilidade sempre. Outra coisa que é muito importante na hora de desenvolvermos a autorresponsabilidade: tenha a proatividade para mudar os seus hábitos, ou seja, controle os seus impulsos e sempre reflita sobre cada decisão que você precisa tomar. Diniz, mais 2 dicas essenciais aqui pra gente finalizar esse tópico aqui do nosso bate-papo. A pessoa precisa ter uma visão sistêmica dos hábitos para evitar qualquer deslize e fortalecer a sua disciplina para agir de maneira diferente. É preciso muita disciplina nisso, porque muitas vezes a gente já vem numa vida, hábitos de anos, de colocar a culpa em alguma coisa, em alguma situação. Depois a gente vai dar alguns exemplos disso que eu estou falando, né? Então, Diniz, uma outra dica que eu quero trazer para que o ouvinte aprenda a desenvolver a autorresponsabilidade é o seguinte: foque nos seus resultados e aprenda com eles, sejam negativos ou positivos. Só assim você irá realizar os seus sonhos e sentir a mudança começar a se desenvolver dentro de você, porque é onde de fato ela começa a acontecer. Nenhuma mudança externa, Diniz, dura para sempre. Agora a mudança que vem de dentro é praticamente todas permanente a partir do momento que a gente usa sempre debaixo da disciplina. Muito bom, dicas preciosas, viu? Agora, Genunes, para quem tá ouvindo a gente, pegou aí essas dicas e quer saber o seguinte: por que aplicar isso no meu dia a dia? Quais resultados eu posso obter com isso tudo? Pois é, Diniz, vamos lá. Olha só, então olhando do ponto de vista em que transferimos a responsabilidade de algo para outras pessoas, percebemos de imediato que não evoluímos, Diniz, com esse tipo de atitude, com esse tipo de pensamento. Isso aí é uma atitude mental que precisa também ser mudada, porque, afinal de contas, em vez de refletir sobre as nossas ações, nós delegamos o problema para alguém. Aquilo que eu falei lá no início, a gente delega para o outro, então logo, eu não foi meu, por que eu vou refletir? E se eu não reflito nos meus erros, Diniz, como que eu vou tirar alguma lição dele, não é? Então, para que a gente tire lições dos erros, a gente precisa tirar lições preciosas. Então, vamos lá. Como isso, eu quero trazer 2 exemplos aqui, Diniz, porque a pessoa que age, que não aplica a autorresponsabilidade, ela faz transferência de culpa. Eu dei um pouquinho disso lá em cima, no início. Mas o que é essa transferência de culpa? Por exemplo, é o seguinte: a pessoa chega e fala assim: olha, eu teria feito essa tarefa com a qualidade superior se minha equipe não fosse tão ruim. Por exemplo, isso, né, para quem está liderando equipe no local de trabalho, a galera sempre fala isso. Um outro exemplo é: eu não teria me atrasado se o trânsito da cidade não estivesse tão cheio. Ou seja, ela está transferindo de si a responsabilidade pelo atraso, jogando no trânsito, em pessoas que ela nem conhece. Então ela nunca vai
corrigir esse ponto da sua vida. Isso aqui nós estamos falando de alguém que não usa a autorresponsabilidade nisso. Agora, vou trazer aqui 2 exemplos também de alguém que já aprendeu, do ouvinte que está ouvindo aqui agora, e a partir de hoje ele vai aplicar a autorresponsabilidade, e ele vai passar pelas mesmas situações da pessoa acima, que não tem responsabilidade, autorresponsabilidade. E como ele fala o seguinte, por exemplo, eu teria feito essa tarefa com uma qualidade superior se eu tivesse me organizado e delegado melhor cada função para os meus colaboradores. Você percebeu a mudança na frase? A mudança na mente, Diniz? Sim. Olha só, Diniz, no outro ponto, do atraso, na questão, uma pessoa com autorresponsabilidade, ela diz o seguinte: eu não teria me atrasado se eu tivesse realizado uma gestão mais eficiente do meu tempo. Ela não joga a culpa no trânsito, mas ela traz sempre para cima dela. Então, nós precisamos perceber essa diferença na atitude das pessoas. Resumindo, Diniz, a autorresponsabilidade, ela nos dá o controle sobre todos os aspectos de nossa vida. Sem falar na curva de aprendizado, que é sempre maior do que apontar outros culpados para um sentimento negativo. A gente sai do negativo e entra no positivo. Então essa é a importância, querido, de aplicarmos a autorresponsabilidade diariamente. Ok, estamos batendo papo hoje com o coach Genunes Costa, hoje falando sobre esse tema da autorresponsabilidade. Vamos parar com as desculpas, hein? Vamos assumir o controle da nossa vida. Bom, daqui a pouquinho o Genunes vai continuar com a gente, agora a gente vai de música, e você que tá gostando aí, então aumenta o som aí que daqui a pouquinho tem mais. Esse é o Matias Damasio com a participação do Weber Marques, Loucos. E aí, tudo bem com você? Espero que você esteja gostando aqui do Conexão Music dessa tarde. Hoje, muito especial, batendo papo com o meu amigo Genunes Costa, ele que está trazendo pra gente esse tema muito interessante e essencial para nossa vida, né? A autorresponsabilidade. Estamos hoje aprendendo como assumir o controle e parar com essas desculpinhas, tentar culpar alguém ou algum acontecimento por aquilo que não deu certo. Vamos assumir a autorresponsabilidade, não é isso, Genunes? É verdade, Diniz, nós precisamos assumir essa autorresponsabilidade o quanto antes, se de fato queremos uma mudança extraordinária, levar a nossa vida, Diniz, para uma outra direção, sabe? Quero falar aqui o seguinte, Diniz, que na questão na área profissional, né, na rotina profissional, a falta de autorresponsabilidade, sabe? Ela vai causar algumas coisas. Agora, se a autorresponsabilidade aplicada, ela se converte, Diniz, em um degrau de ascendência para o indivíduo. Todos, tenho certeza que todo CEO de empresa, todo executivo, todo líder, ele quer ter funcionários autorresponsável. E sabe por quê? São atitudes que denotam, Diniz, a capacidade de solucionar problemas, de inovar e realizar o serviço cada vez melhor. Do contrário, a pessoa está contaminando o ambiente. Pessoas que não assumem responsabilidade têm essa mania de estar contaminando o ambiente com conflitos, menos produtividade, porque fica culpando os outros, trazendo um mal-estar entre os colaboradores, e isso causa também uma tensão desagradável no local de trabalho, causa obstáculos também na comunicação interna. E isso parece, que não tem fim, porque um culpa o outro e ninguém acha o culpado. E quando você tem autorresponsabilidade, já para direto em você, Diniz. Então nós precisamos aplicar a autorresponsabilidade, ter uma dedicação e disciplina em se moldar dentro do escopo da autorresponsabilidade. Isso irá trazer grandes benefícios, não só na vida individual, Diniz, mas também dentro do coletivo, por exemplo. Mudança nos hábitos, alterando aquilo que não funcionava em novas soluções, mais autoconhecimento, melhoria na capacidade e habilidade social das pessoas, redução nas crenças limitantes do dia a dia, menos frustração e maior capacidade de reação, redução de conflitos na rotina diária, novas perspectivas, Diniz, como a de transformar obstáculos em oportunidades. O profissional se torna uma referência para os seus colegas. Gera-se mais
oportunidades de crescimento tanto no âmbito pessoal quanto profissional. Então, Diniz, é inegável então que a autorresponsabilidade desponta como um diferencial tanto para a mudança brusca na vida quanto para as pessoas que se tornam praticantes da autorresponsabilidade, Diniz. Então tá aí, gente, você acabou de entender que a falta de responsabilidade pode prejudicar não somente você, não afetar somente a sua vida, como o coletivo. Então vamos ter responsabilidade em todos os nossos atos, mesmo nas grandes ou nas pequenas tarefas do dia a dia. Uma pequena falha pode trazer uma grande consequência no futuro. Vamos ter mais disciplina. G. Nunes, mais uma vez, obrigado por estar com a gente aqui no Conexão Music, por trazer pra gente mais uma vez esses esclarecimentos, essas ótimas dicas para o nosso crescimento acima de tudo. E mais uma vez eu queria que você deixasse aí o seu contato para quem quiser aperfeiçoar, pegar mais dicas, entrar também em outras áreas aí do coach. Muito bem, Diniz, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui para os seus ouvintes, pessoal da cidade hoje. Olha, muito obrigado. E para você que tá aí, que gostaria de ir mais a fundo nesse tema, de conhecer mais sobre o coaching, até de se tornar um profissional coach, nós temos um instituto, que é o Instituto Propósito no Brasil, né? Instituto Propósito Life, onde nós já estamos trabalhando com a formação de novos coaches. Então, se você gostaria de aprender mais, de conhecer mais sobre esse projeto, de conhecer mais sobre essa área, sobre essa profissão e se tornar um profissional coach, uma pessoa totalmente responsável, você pode entrar em contato comigo pelo meu site, genunescosta.com. E aqui para Portugal, como se diz, né, o G pra gente no Brasil a gente lê como G, aqui no Portugal como se lê G, então você pode anotar aí www.genunes.com, não é isso? Isso mesmo, genunescosta.com, www.genunescosta.com, Diniz. Valeu demais, G. Nunes, muito obrigado por mais uma vez estar com a gente aqui na cidade hoje. Tudo de bom? Olha, e vamos aproveitar mais um pouquinho do seu conteúdo. Logo, logo, a gente vai estar de volta aí com outro tema nessas atividades do coach. Combinado assim? Combinado, Diniz. Qualquer coisa é só chamar. Será um prazer estar por aqui novamente. Forte abraço a todos.